referente ao biênio de 2019 e 2020, tratando especificamente da classificação e avaliação de documentos, né? Eu sou Ana Paula Soares, eu sou arquivista do, né? E eu vou compartilhar a tela, mas a gente já colocou aí no chat para vocês o compartilhamento dos nossos slides, né? Porque se ficar um pouco difícil de visualizar, não ficar muito bom, tem como vocês acompanharem também. A gente pede, antes de começar aqui, vocês, então, mantenham os microfones desligados. A gente vai ter um momento para perguntas. Esse momento, ele é sinalizado ao final de cada bloco que a gente vai estar apresentando. E tem um slidezinho com uma interrogação, então a gente vai ter 3 momentos para as perguntas, né? Outra coisa que a gente pede, para aquelas pessoas que não estão inscritas, né? Então, para enviarem os dados para a gente, para o Arquivo Central, para o e-mail do Arquivo Central, o nome, o CPF. E aqueles que estão inscritos, a gente gostaria que vocês dessem um oizinho ali para a gente no chat, que a gente vai estar registrando a frequência para poder depois fazer o certificado de participação de vocês. Ok? Eu vou dar início agora, vou compartilhar. Então, vamos lá. Tudo certinho aí? Então tá, gente. Nosso curso de hoje é sobre as alterações na legislação arquivística, como eu tinha mencionado, do período de 2019 e 2020, e especificamente da classificação e avaliação de documentos. Aqui as informações daquelas que eu acabei de pedir para vocês, né, dar um oizinho lá para a gente, registrar a presença, aqueles que não estão inscritos, então, enviar o nome completo para o e-mail do Arquivo Central. E, agora, o que a gente vai estar tratando nesse curso de hoje, né, nessa tarde? A gente vai falar brevemente do Arquivo Central, quais são as atribuições, o que compete ao Arquivo Central da UFSC, né, e depois a gente vai trazer uns conceitos básicos de arquivo, umas noções básicas. Começamos a falar da classificação, o que a legislação nova está trazendo, quais as mudanças para a classificação de documentos, e depois a gente encerra falando da avaliação e seleção, né? O que a legislação trouxe de mudanças para essa atividade arquivística. Quem está ministrando o curso, então, sou eu, Ana Paula, como eu apresentei, a Bianca Ferreira e a Luíse dos Santos. 3 arquivistas da UFSC, né, do Arquivo Central. Então, o Arquivo Central, né, qual é a missão do Arquivo Central da UFSC? O Arquivo Central, ele tem por missão estar promovendo a gestão, a preservação, a custódia do acervo documental da instituição, né. Além disso, ele, para viabilizar isso, ele vai estar elaborando normas, procedimentos, né, para que se garanta uma gestão adequada, com qualidade, para que se permita o acesso à informação que o arquivo custodia, e também vai estar promovendo a difusão, ou seja, da memória institucional, né? Então, na perspectiva da construção de uma sociedade justa, democrática e na defesa da qualidade de vida. Qual a visão que o Arquivo Central tem, né? O que ele busca? Ele busca ser uma unidade da informação de excelência em relação à gestão, à preservação de documentos, de forma que garanta o acesso à informação e também a transparência institucional, né? E o Arquivo Central, ele tem as seguintes atribuições. Ele vai coordenar, supervisionar, controlar, acompanhar a gestão documental, isso no âmbito da instituição, né, na UFSC toda. Estabelecer e executar a política de avaliação documental, que depois a gente vai estar tratando mais especificamente, né, dessa parte de avaliação e seleção de documentos. Manter a custódia, a conservação e a divulgação do acervo documental, garantindo o acesso, a preservação à memória da instituição, como referência, informação, prova ou fonte de pesquisa científica, né? Então, o Arquivo Central, ele se preocupa em realizar a gestão dos documentos, preservar essa documentação, divulgar para que as pessoas tenham acesso a tudo que ele custodia.
e sim, que posso fazer uso dessa informação como informação de prova, comprovação de fatos e também para pesquisa científica. Aqui nós trouxemos o organograma. Gente, licença, só um minutinho, desculpa, eu só vou abrir a porta que tem um gatinho aqui que eu acho que vocês estão ouvindo. Entra. Desculpa, mas essas coisas de fazer curso em casa é assim. Não sei se vocês estavam ouvindo, mas a gatinha estava desesperada para entrar. Então, aqui a gente tem um organograma que mostra onde está localizado a coordenadoria do Arquivo Central na estrutura da universidade, né? Então, a coordenadoria, ela está subordinada à Pró-Reitoria de Administração, a nossa PROAD, né? A PROAD é um órgão executivo central da universidade. Ela tem, por atribuição, o objetivo da PROAD é dar o apoio à reitoria no desenvolvimento das atividades administrativas, mas aquelas atividades básicas referente à infraestrutura, né? Aquela infraestrutura que vai dar apoio ao desenvolvimento da pesquisa, ensino e extensão. Então, por exemplo, a PROAD vai ter departamentos como de compras, gestão de patrimônios, e também a coordenadoria do Arquivo Central, que vai estar subordinada à PROAD. Bom, na coordenadoria do Arquivo Central, a gente tem 3 serviços que são subordinados, então, a essa coordenadoria, que é o Serviço de Comunicação e Expedição, o Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos e o Serviço de Protocolo Geral. Ainda no Serviço de Digitalização e Microfilmagem de Documentos, temos a seção de controle de qualidade dessa atividade. Bom, e o que faz o Serviço de Comunicação e Expedição? Ele é um serviço que ele se encarrega de coletar, transportar, entregar toda a correspondência institucional, né? O Serviço de Digitalização e Microfilmagem, ele já faz o seguinte, ele vai orientar, ele vai supervisionar, orientar e executar todas as atividades de digitalização de documentos. Também se encarrega da microfilmagem de documentos dentro da universidade e, claro, né, tem aquele compromisso de estar buscando a preservação das informações que estão tanto em suporte micrográfico como digital. Já o Serviço de Protocolo Geral, nosso projeto, ele vai supervisionar as atividades de recebimento, seleção, registro e trâmite dos processos institucionais, né? Então, aqui é o esboço do nosso organograma para a gente entender mais ou menos onde que a coordenadoria do Arquivo Central se encaixa, quem que está subordinada e como que se realizam os serviços que estão subordinados à coordenadoria central, a coordenadoria do Arquivo Central. E no Arquivo Central, a equipe é formada por 5 arquivistas e mais um bibliotecário documentalista, que é a Esmira, nossa gestora. Nós trouxemos umas fotinhos, né, a cronologia do Arquivo Central. O arquivo já tem mais de 30 anos, ele foi criado em 1988, e aqui a gente tem a fotinho desse ano, depois 1990, 2000 e 2013. A gente consegue acompanhar, né, desde a criação, essa última foto de 2013 é como ele se encontra no momento, e a gente consegue acompanhar a evolução do arquivo no sentido de que ele ganhou espaço físico, né, ampliação do espaço físico, e também na questão de armazenagem dos documentos. A gente pode verificar que nas primeiras fotinhos ali, a gente usava caixa de papelão, agora a gente já usa as caixas de poliondas, também já temos os arquivos deslizantes, o que contribui para a qualidade, né, da preservação de todos os documentos que o Arquivo Central abriga. Bom, a gente encerra essa parte que fala do Arquivo Central, né, e eu passo a palavra agora para a Luíse, que vai falar um pouquinho para você sobre a classificação. Boa tarde a todos, eu sou a Luíse, arquivista do Arquivo Central. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês para dar continuidade.
Então, eu começo abordando alguns conceitos gerais, né, o conceito de arquivo, então, que ele é um conjunto de documentos de uma mesma proveniência, o arquivo móvel, né, a instituição mantenedora desses documentos, e aqui a gente traz também o conceito do arquivo nacional, que diz que é um conjunto de documentos produzidos, acumulados, né, Amigo, por tem entidade como coletiva, copia pública ou esses e-mails privada, ou da lista de pessoa, presença, no por desempenho favor, de e suas manda o link pro atividades. povo, por favor. Caramba, cara. Então, um documento, para ser Olha considerado que um até a documento de Luísa falou isso, mas arquivo, eu ele falei, tem não, eles algumas pediram pro propriedades, né, sistema, algumas vamos características enviar o link particulares pro desse sistema. documento, né. Então, a imparcialidade, né, seria uma fidelidade ao que está registrado naquele documento. A autenticidade pressupõe que esse documento não foi alterado, né. A naturalidade, que esse documento é acumulado, produzido ou recebido naturalmente. Acumulado naturalmente, né. Diferente da biblioteca, né, dos livros, das coleções, do museu, ele se acumula dessa forma muito natural. A organicidade são essas relações, né, essas relações orgânicas, que os documentos, a maneira como eles se vinculam à medida que eles estão sendo produzidos. A unicidade, né, o caráter único do documento dentro daquele conjunto documental ao qual ele pertence. Então, essas são algumas propriedades básicas aqui de durante, trouxemos durante. Deixa eu ver aqui. Tá. Quero enquadrar bem na tela. Então, temos a teoria das 3 idades, ou ciclo vital dos documentos, né? É as sucessivas fases por que passam o documento dentro do arquivo. Né? Segundo essa teoria, os documentos eles são correntes, intermediários ou permanentes, né? De acordo com a sua frequência de uso e com seus valores primários e secundários. Aqui a gente trouxe um quadro, né, para exemplificar como se dá esse ciclo, essa teoria. Deixa eu subir mais um pouquinho. Aqui eu acho que ficou melhor. Principalmente orientados à frequência de uso e o valor desse documento. Quando ele está na primeira idade, quando ele é produzido, em fase corrente, só um pouquinho que eu vou permitir aqui. E avaliação. Então, o uso dele é muito frequente, né? Ele está sendo produzido, ele tem o valor primário, ele está junto ao seu produtor, né? Nos escritórios, repartições, instituições, né? Ele se conserva para dar apoio às atividades administrativas, cotidianas. O seu público é o próprio produtor, né? E o seu acesso é restrito ao produtor. No caso dos documentos da UFSC, aqui no nosso contexto, esse documento é público, ele tem acesso irrestrito, exceto se ele estiver resguardado em algum grau de sigilo pela Lei 12.527. Então, quando ele é transferido, né, quando ele vai lá para a segunda idade, para o intermediário, o seu uso já não é tão frequente, aí passa a ser pouco frequente. Permanece no valor primário, e ele não pode ficar nem tão próximo ao produtor e nem tão afastado, né, relativamente próximo. A sua conservação se dá por questões, eles ficam aguardando a destinação final, administrativas, financeiras, legais, fiscais, enfim. O produtor, né, o público ainda é o produtor e o acesso à mesma situação do arquivo corrente. Já quando ele é recolhido para a terceira idade, para o arquivo permanente, o seu uso já é muito pouco frequente, né? Ele passa a ter um valor secundário e a sua localização são as instituições de guarda, né? Os arquivos permanentes, as instituições de memória. E a sua justificativa para conservação é devido ao seu caráter de testemunho, patrimônio, história, memória, informação, conhecimento, né? O público é o pesquisador, o historiador, o cidadão, qualquer um, né, diferente do produtor, e o seu acesso passa a ser um acesso aberto. Então, aqui a gente conseguiu materializar um pouquinho, né, do ciclo de vida, da teoria das 3 idades, orientados à frequência de uso e ao valor desse documento. Então, aqui a gestão de documentos, né, ela é todo um conjunto de procedimentos, né, de medidas, de rotinas que visam racionalizar a documentação, né, racionalizar, permitir eficiência na criação do documento,
no seu fluxo, na sua tramitação correta, nas suas metodologias de classificação, nos seus usos, numa avaliação com metodologias, né, para descarte de documentos. Então, principalmente aqui no âmbito dos documentos públicos, né, no âmbito da instituição pública, o UFSC persegue alguns objetivos, né, que é garantir eficácia, racionalidade e economicidade na produção, na administração, na manutenção e na destinação correta dos documentos, né, disponibilizar a informação de forma rápida, hábil com as suas metodologias, né, que determinam a localização desse documento, assegurar uma eliminação correta, né, daqueles documentos que já não possuem mais valor primário, nem valor secundário, e também, né, assegurar, né, a preservação e a disponibilização dos documentos de guarda permanente. Então, esses são alguns objetivos principais da gestão de documentos. Então, nesse primeiro bloquinho introdutório, conceitual, alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode se manifestar ali no chat. Senão, vou dar continuidade à apresentação. E, ao final, também, podem tirar dúvidas ao final da apresentação. Não? Nenhuma dúvida? Então, vou dar continuidade. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre a classificação, né? Essa função tão importante, essa função arquivística, função matricial do fazer arquivístico, né? Que ela pressupõe a organização dos documentos, né? Orientados ou materializados num plano de classificação, num esquema de classificação, num quadro de classificação, num quadro de arranjo, perdão. Então, o que é a classificação? Ela refere-se, né? Você vai estabelecer classes, você vai identificar as funções e atividades através do estudo minucioso daquela instituição, através de entrevistas, de conversas com servidores, com entendimento do contexto que esse documento é produzido, né? As próprias unidades documentárias analisar a documentação a ser classificada, né? Permitindo essa documentação, a sua materialização, vai permitir que se demonstre a relação orgânica que esses documentos têm entre um e outro, seus agrupamentos, e a representação do esquema de classificação proposto, né, sob forma de uma hierarquia, como eu comentei para vocês. Então, esse conceito é bem atual, né, do nosso novo plano de classificação, um conceito de 2020 bem bacana, bem significativo, porque eu acho que ele mescla ali o conceito de classificação e como, né, se chega na materialização da classificação. Então, tem algumas rotinas, né, que a gente utiliza, né, para classificar. Primeiramente, a leitura minuciosa do documento, identificar os seus assuntos, né, muitas vezes o documento tem mais de um assunto, tem o assunto principal e assuntos secundários, né, sempre considerando a atividade que gerou esse documento, identificar o código referente com aquele assunto que está descrito no documento e proceder ao arquivamento de acordo com as metodologias, né, estabelecidas aí no seu setor, no órgão, na instituição. Então, essas são algumas rotinas de classificação. Deixa eu passar aqui o slide. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho a tela. Então, aqui no contexto da UFSC, a gente, para classificar os documentos, nós utilizamos dois instrumentos de gestão, né, os códigos de classificação. Então, primeiro, relativo às atividades meio, né, da instituição, que são as atividades mantenedoras ou aquelas que dão suporte à consecução da atividade fim. Então, nós utilizamos aqui na UFSC, até fevereiro de 2020, eu anotei aqui porque ali fica muito pequenininho, o Código de Classificação de Documentos de Arquivo para Administração Pública Atividades Meio, né? A partir de fevereiro, nós passamos a utilizar o novo código, que é Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, relativos às atividades meio do Poder Executivo Federal. E quanto às atividades fim, né, que são as atividades finalísticas da UFSC,
nós utilizamos este código aqui, né, desde 2011, 2011, isso. Que é o Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativo às atividades fim das instituições federais de ensino superior, das IFES. Se alguém tiver curiosidade ou quiser acompanhar, aqui manusear não, né? Visualizar esses instrumentos, né, eles estão linkados lá na nossa página da CAP. Eu digo tocar, né, porque geralmente a gente faz esse treinamento presencialmente, então já está incutido na gente essa questão. Então, pessoal, então no dia 14 de fevereiro de 2020, o Conselho Nacional de Arquivos, através da Resolução 45, ele revogou esse código, né, esse código que eu mencionei para vocês, que utilizávamos ele desde 2001. Por e-mail, né? Então, ela vem revogando a Resolução 14, de 24 de outubro de 2001, e também revogou revogou a Resolução 21, de 4 de agosto de 2004, e a Resolução 35, de 11 de dezembro de 2012, que alterava algumas classes, alguns códigos desse código, né? Então, a partir dessa data, né, foi revogado esse código que utilizávamos. Então, em mesma data, deixa eu ver se dá para puxar mais um pouquinho aqui, no dia 14 de fevereiro de 2020, o Ministério da Justiça, o Arquivo Nacional, através da Portaria 47, ela vem dispondo sobre um novo Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às atividades em meio do Poder Executivo Federal. Claro que vocês não vão conseguir ler aqui, né, ficou pequenininho, essa portaria, né? Então, ela vem tratando ali no seu primeiro artigo, ela vem aprovando esse novo código, né? A ser adotado nos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal, SIGA. Ele traz também ali no inciso 1 a inclusão da subclasse 080, pessoal militar passa a integrar o código, né, para uso no âmbito do Ministério da Defesa, nos comandos militares e nas organizações que os integram, né. Não se aplica ao contexto UFSC, essa subclasse. Depois, no seu artigo 2º, ele vem dizendo que os órgãos setoriais, seccionais do SIGA, deverão coordenar a aplicação deste código no seu âmbito de atuação, né, então, determina que o SIGA acompanhe, né, essa implementação deste novo código. E, assim, por fim, assim, do que é mais importante aí, ele vem falando lá no artigo 5º que o Arquivo Nacional, com apoio das comissões, né, de coordenação do SIGA, realizará sempre que necessário a atualização deste código. Então, esse código já era um anseio, né, um anseio da classe, ele veio trazendo uma revisão, uma ampliação do código, ele buscou padronizar as nomenclaturas dos descritores, de acordo com as transformações e mudanças da administração pública, no decorrer desses 19 anos, né, entre a Resolução 14, de 2001, e esse novo código de 2020, então tem uma lacuna grande, assim, de tempo, que era um anseio da categoria que viesse um novo código, né, que contemplasse realmente todas as tipologias documentais que são produzidas, e a administração pública vai evoluindo e vão se produzindo novos documentos. Então, a partir dessa data, a gente passou a contar com esse novo instrumento, né, fevereiro é bem recente, porque ainda estamos em análise, estudo desse instrumento, e tendo em vista que tivemos a pandemia em março, né, então estamos analisando e estudando ele. Então, vamos dar continuidade. Aqui a gente trouxe para vocês terem uma ideia como se dá a estrutura, né, desses instrumentos, relativo à atividade meio do Poder Executivo Federal, e a atividade fim das instituições federais de ensino superior, né, ele vem aqui, a gente trouxe o corpo, né, desse instrumento, ele apresenta uma classe principal, que é a administração geral, e a classe 900, que é a administração de atividades acessórias, né, transitórias,
na administração pública. Então, ele vem subdividindo aí em 10 subclasses, né, em grandes assuntos. Seria a subclasse 010, organização, funcionamento, 020, gestão de pessoas, 030, gestão de materiais, 040, gestão de bens patrimoniais e de serviços, 050, gestão orçamentária e financeira, 060, gestão da documentação e da informação, 070, gestão dos serviços postais e de telecomunicações, a 080, que é o pessoal militar, que não se aplica, como eu comentei anteriormente, e a 090 é vaga, né? Então, ele traz esses assuntos, né, e dentro desses assuntos vão vir se hierarquizando, se subdividindo em classe, subclasse, grupos e subgrupos. Depois eu vou mostrar para vocês como é a estrutura desse código, né, como que ele se materializa. E o código referente às atividades fim, nas IFES, né, ele é um pouquinho diferente, ele vem trazendo classes principais, né, a classe 100, ensino superior, 200, pesquisa, 300, extensão, 400, educação básica e profissional, classe 500, assistência estudantil, e depois a 600, 700 e 800, que é vaga. E essa que não teve alterações, continuamos usando ela desde 2011. Então, essa é a estrutura, né? Estrutura, esqueleto dos códigos, para vocês terem uma ideia de como eles são, como que se dá. Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Então, a gente trouxe aqui um trecho do novo código. Acho que eu vou puxar mais um pouquinho aqui. O trecho do novo código de classificação, né? E o anterior ele se manteve na mesma estrutura, né? A diferença foi que teve alguns descritores novos, né? Que contemplam outras tipologias de documento. Mas a estrutura do instrumento é a mesma. Então, ele vem de forma hierarquizada, ele tem uma codificação, uma anotação decimal de Dewey, o pessoal da biblioteconomia conhece bastante, né, que ele vem subdividindo ali, como eu falei para vocês, sempre em 10 grupos, né, 10 classes, 10 subclasses, 10 grupos, 10 subgrupos, de forma hierarquizada, e ele vem aqui, procura, né, refletir as funções, todas as funções e atividades desempenhadas, as funções, subfunções e atividades desempenhadas pelo órgão e materializadas nos seus documentos, né? Então, ele tenta contemplar, eu digo tenta, porque é impossível um instrumento de gestão contemplar todos os assuntos, né? Mas ele tem esse objetivo de contemplar toda a gama de documentação e de assuntos, né? Porque ele é um plano por assunto, permanece por assunto, então ele tenta abarcar toda essa gama de documentação, aí, e segundo eles, ele veio com notas mais explicativas, né, que auxiliam mais a pessoa na hora de classificar, que como, por exemplo, eu falei para vocês ali, a 000, que é a classe principal, então, ela é a administração geral. O que diz nesse descritor? Esta classe contempla documentos referentes a atividades relacionadas à administração interna do órgão e entidade, que viabilizam seu funcionamento e alcance dos objetivos para os quais foram criados, né? Então, essa é a classe, a primeira, né? A primeira classe, pode até se dizer que é uma classe principal, ela que encabeça todas as outras, né? Então, aí vem desmembrando, 001, relação interinstitucional, 002 mesmo, que é um descritor novo, ele vem falar do atendimento ao cidadão, né, aí o que diz no descritor? Nessas subdivisões deste descritor, classificam-se documentos referentes às solicitações de informações, as comunicações enviadas aos órgãos, entidade, para canais de atendimento ao cidadão, o SIC, ouvidoria e outros canais de comunicação. Então, aqui se classificam todos os documentos nesse código 002, né, que dispõe sobre o atendimento ao cidadão.
depois ali 002.01, normatização e regulamentação, enfim, essa é a estrutura, né? A estrutura do instrumento é essa. Acho que eu lembrei de tudo. Então, vamos para a tabela de equivalência. Então, esse instrumento, o código de classificação novo, ele trouxe esse instrumento aqui, a tabela de equivalência, que é o instrumento novo, né? Ele vem auxiliar quem já utilizava, os usuários que utilizavam a resolução 14, para dar correspondência dos códigos. Então, ele auxilia bastante quem já classificava, quem já tinha, né, acervo classificado, quem já estava habituado com aquele instrumento, né, de uso de 19 anos, então, eles elaboraram essa tabela de equivalência para auxiliar nesse sentido. Então, a estrutura da tabela é bem simples, né, numa coluna ela vai trazer a resolução, o código, né, o código anterior, a resolução 14, de 24 de outubro de 2001, que foi revogada, e o seu paralelo é o Código de Classificação de Documentos relativos às atividades meio do Poder Executivo Federal. Então, ele vem trazendo o código e o descritor do código, né? Como, por exemplo, aqui, o 000, que é aquela classe principal, continua no novo código 000, Administração Geral. Já a 001, Modernização e Reforma Administrativa, passou para o código 011 e o descritor é Organização Administrativa. Então, ele vem auxiliar bastante ali na recuperação dessa informação, desse documento, com essa equivalência. Então, um instrumento bem útil, bem interessante. Agora eu vou passar aqui para vocês, então, mais um recurso que o instrumento de gestão traz, que o código traz, que é o índice remissivo, né? Então, ele vem trazendo os descritores, os assuntos por ordem alfabética. Então, é mais uma maneira de auxiliar na classificação e mais uma maneira que você pode classificar e recuperar o código de classificação, né? Aqui, como, por exemplo, o primeiro assunto, abastecimento e manutenção de veículos, né? No código 045.5. Aí vem seguindo a sua ordem alfabética, abono de faltas, aí vai fazer uma remissiva, ver o controle de frequência, abono de permanência em serviço, 023.14. Então, também é um instrumento bem bacana e que auxilia. Já tinha no outro e permanece nesse instrumento, nesse código de classificação atualizado, né, agora de 2020. Deixa eu ver aqui. Então, quanto à classificação, pessoal, né, as alterações seriam isso, né, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, né, atualização do novo código, onde você pode encontrar ele, e estou à disposição para tirar dúvidas. Se alguém quiser tirar dúvida nesse momento, eu estou à disposição. Caso ninguém tenha dúvida, né, a gente dá continuidade à apresentação e todos podem ficar à vontade para tirar suas dúvidas ao término também. Tudo bem? Acho que se alguém quer se manifestar no chat, se ninguém se manifestar, eu vou parar minha apresentação e vou dar a palavra para a Bianca. Ou para a Ana. Bem, boa tarde a todos. Eu vou conversar com vocês um pouquinho agora a respeito da função de avaliação e trazer alguns aspectos que mudaram na avaliação de documentos para a administração pública federal. Primeiro, a gente traz aqui um conceito do que seria avaliação, né? Um processo de análise de documentos, de conjuntos documentais, na verdade,
para atribuir valor e estabelecer prazo de guarda e destinação para esses conjuntos. Esses prazos de guarda e a destinação, eles ficam registrados num produto, que é a tabela de temporalidade, e geralmente a avaliação é conduzida por uma comissão de avaliação de documentos que usa esse instrumento para atribuir os valores. Nem sempre foi assim, né? Eu vou fazer agora só um apanhado histórico para a gente entender como é que a avaliação de documentos ela está situada dentro das perspectivas históricas de avaliação. A professora Ciaran Tracy, no livro Correntes Atuais do Pensamento Arquivístico, ela faz um estudo a respeito das origens da avaliação. As abordagens teóricas surgiram no final do século XIX e início do século XX. Antes, até o final do século XIX, a avaliação privilegiava a importância histórica que o documento poderia conter, não era considerado o uso administrativo desse documento, né, na avaliação, e também a redução do volume documental. Já no início do século XX, quando surgem as primeiras abordagens teóricas, né, o Sir Hilary Jenkinson, que era arquivista do Reino Unido, ele começou a articular uma avaliação de documentos que levava em conta a idade do documento, a Luíse já tratou um pouco ali sobre as idades, e a hierarquia do produtor. Então, quanto mais alta a hierarquia, aqueles conjuntos documentais produzidos, em tese, teriam um valor maior. A avaliação de documentos, segundo Jenkinson, deveria ser realizada pelos produtores dos documentos e não pelos arquivistas. Os arquivistas, eles se limitariam a eliminar somente as cópias que contivessem, né, desses documentos e passar os documentos adiante dentro das condições, assim, mais próximas de como os documentos foram recebidos pelos arquivistas. Então, era mesmo uma perspectiva mais custodial, mais de guarda da documentação, e a avaliação era mínima. Já em meados do século XX, na década de 50, a gente tem o Theodor Schellenberg, que era funcionário do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, que ele desenvolveu uma teoria baseada nos valores primário e secundário dos documentos. A Luísa acabou abordando um pouco também sobre o valor primário e secundário, quando ela estava mostrando ali a teoria das 3 idades, né? O valor primário se refere àquele valor que o documento tem para o produtor, que é um valor para razões administrativas, fiscais e legais. E o valor secundário se refere à importância probatória e informativa do documento para uso por terceiros que não são o produtor, né? No caso, para uso por historiadores, né? Então, essa foi a principal contribuição do Schellenberg para a teoria de avaliação de documentos. A gente vê que a teoria dele vem nos Estados Unidos, dentro de um arquivo público, basicamente para resolver um problema de acumulação de documentos, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então, a avaliação tinha essa função também de reduzir o volume documental. Para o Schellenberg, a avaliação de documentos, o arquivista também participaria da avaliação de documentos, mas ele deveria procurar especialistas nos assuntos dos documentos, e o arquivista ia atuar só como um moderador no exercício da atribuição de valor aos documentos. Essa dinâmica, né, do arquivista com os especialistas, eu acho que é um primeiro vislumbre do que viria a ser a comissão de avaliação de documentos. Que a comissão de avaliação de documentos nada mais é do que você juntar um grupo de especialistas em várias áreas, né? Um grupo de especialistas pode ser da área da história, jurídica, o arquivista, a própria pessoa que trabalha no setor que produz o documento, ou o produtor do documento, justamente para esse conjunto poder agregar valor à avaliação de documentos, né? Poder fazer opções mais assertivas, assim, no prazo de guarda dos conjuntos documentais. A senhora está com a minha avó, então? Então,
vocês vão poder perceber que a avaliação de documentos da administração pública federal, ela ainda está muito baseada nessa visão que o Schellenberg tinha de avaliação de documentos. Mas na teoria internacional da arquivologia, outras abordagens dentro da avaliação de documentos também começaram a surgir nas décadas de 70 e 80. Tudo online, então começou a gente comunicar principalmente no Canadá, né? Que a gente vai ter depois a arquivística pós-moderna, que abre caminho para uma visão mais contextual e social da avaliação de documentos, né? Alguns nomes que se destacam nessa avaliação de documentos são os dois Terrys, né? Terry Eastwood e o Terry Cook. Para esses autores, a avaliação ela deveria se focar nos usos que foram feitos pela sociedade produtora dos documentos, né? Na época que os documentos foram criados, mas também no uso contemporâneo dos documentos e possível uso futuro. Também, além disso, deve atender às necessidades de cidadãos conhecerem sobre a sua identidade e o seu lugar, porque essa teoria justamente é para documentos públicos, e quem são os clientes dos documentos públicos? São os cidadãos. Então, jamais a gente poderia desconsiderar a figura dos clientes nessa estrutura, né? A gente vê que o Schellenberg acaba priorizando mais os produtores dos documentos, enquanto que, mais recentemente, a gente tem essa visão também para o cliente. E servir como prestação de contas pelos governos democráticos também seria uma função da avaliação de documentos. De acordo com o Terry Cook, a avaliação de documentos, ela vem a ser uma cocriação de arquivos. Então, o arquivista, ele tem um caráter intervencionista. Ele vai ajudar a recriar os arquivos, porque a gente tem aquele arquivo que vai vir do corrente, né, naturalmente acumulado, mas ele vai passar por uma peneira, digamos assim, e o arquivista vai estar lá para mediar esse processo, e ele tem essa responsabilidade de criar os arquivos permanentes. E também a cocriação, porque ela é uma análise realizada em conjunto com especialistas, então tem toda essa atividade colaborativa para agregar valor ao processo de avaliação de documentos. Então, ele requer que o arquivista seja capaz de identificar alguns pontos gerais, né, genéricos, pontos de conflito ou intersecção entre os produtores, os modelos sócio-históricos, né, daquela estrutura que o documento foi criado, e também os clientes, né, ou cidadãos naquela estrutura em que os documentos foram produzidos. Aqui no Brasil, a avaliação de documentos, ela faz parte de um conjunto de medidas que começaram a ser pensadas em meados do século XX, né? Na década de 60, a gente tem, por exemplo, a visita do próprio Schellenberg, que eu mencionei anteriormente para vocês, né? Ele vem aqui, faz uma análise de como é a gestão de documentos no Arquivo Nacional, faz uma série de apontamentos, entre elas a necessidade de avaliar a documentação, porque não havia muito essa prática da avaliação de documentos. Já na década de 70, a gente tem uma maior mobilização profissional, a primeira associação de arquivistas do Brasil, os primeiros cursos superiores, a regulamentação da profissão do arquivista. Em 80, a gente tem a criação de vários centros de memória e documentação. Então, assim, foi toda uma conjuntura, né, para, em 1991, a gente ter a Lei de Arquivos, que é a Lei 8.159, que é o nosso marco jurídico, e também é a primeira vez que a avaliação aparece dentro da legislação brasileira, em 1991. Então, essa Lei 8.159 é a nossa lei que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, regulamenta a estruturação dos arquivos em todas as instâncias e atribui ao Arquivo Nacional a gestão dos documentos do Poder Executivo. Um pouco mais tarde, né, em 97, a aplicação dos códigos de classificação e tabelas de temporalidade passa a ser obrigatória. Então, a avaliação, bem dizer, ela é obrigatória só desde 97. Então, são 23 anos de avaliação de documentos obrigatórios na administração pública federal. Então, a gente está falando de uma função que é ainda bem recente na legislação.
na administração pública federal, é obrigatória a constituição de uma comissão permanente de avaliação de documentos. É aquela comissão de especialistas que vai realizar o processo de avaliação de documentos. Até 2019, essa CEPAD, ela era definida pelo decreto 4.073 de 2002. Esse decreto, ele simplesmente ele falava sobre a obrigação da criação de uma comissão, mas ele não trazia maiores características que essa comissão deveria ter. E agora, com o decreto 10.148 de 2019, ele vai trazer algumas responsabilidades, né, e algumas outras características que a gente vai passar aqui à frente para vocês. Eu só queria abrir um parêntese também, que esse mesmo decreto que vai dispor sobre a CEPAD, ele vai alterar muita coisa no SIGA, né? O SIGA é a forma como estão organizadas as atividades de gestão de documentos na administração pública federal, né? Sob a forma de um sistema. Só que para esse curso a gente vai focar mesmo no capítulo 2 do decreto 10.148, que vai tratar da CEPAD. Esse decreto 10.148, só complementando, né, ele vai instituir as comissões de coordenação do SIGA, as subcomissões do SIGA, ele vai dar as competências e composição dessas subcomissões, ele vai alterar as competências do CONARC, né, que é o nosso Conselho Nacional de Arquivos, inclusive no que diz respeito às câmaras técnicas. Então, todo esse trabalho que a gente tem de legislação, de organização de um código, de uma tabela, ele é realizado também por causa dessas câmaras do CONARC. E, atualmente, essas câmaras encontram-se extintas, né? Essas câmaras, existia a Câmara de Gestão, que foi, a avaliação estava dentro dessa Câmara de Gestão, né? Os estudos de avaliação, mas todas essas câmaras foram extintas, e até então a única que foi recriada foi a Câmara para estudar o decreto de digitalização, que é o decreto, inclusive, que vai ser abordado no minicurso de amanhã. Ele também vai mudar um pouco a composição dessas câmaras, né? Essas câmaras agora vão poder ter, no máximo, 5 membros, vai poder ter, no máximo, 5 câmaras simultâneas, e as câmaras, elas não vão ter mais uma função geral, mas elas vão ser criadas para um propósito específico e ter um tempo específico de existência, né, um tempo definido. Esse mesmo decreto vai falar também sobre o Arquivo Nacional, e ele também vai extinguir o registro e a fiscalização das empresas e dos cartórios que realizam a microfilmagem, justamente porque agora o intuito do governo é dar uma prioridade para a digitalização de documentos, né? Parece que a microfilmagem está sendo deixada um pouco de escanteio. Então, esse decreto ele vai trazer todas essas alterações, né? Nós recomendamos que vocês façam uma leitura completa desse decreto, mas agora nós vamos focar no capítulo 2, que é o capítulo que trata das comissões permanentes de avaliação de documentos. Esse decreto, o decreto 4.073 de 2002, que era o antigo decreto, então ele trazia, né, que em cada órgão e entidade da administração pública federal seria constituída uma comissão permanente de avaliação de documentos com a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para a guarda permanente e eliminação dos destituídos de valor. Ele simplesmente cria as comissões. Agora, o decreto 10.148, além dele instituir as comissões, como diz ali no caput do artigo 9º, ele também vai trazer as seguintes competências, né? Inciso 1º, elaborar os códigos de classificação de documentos e tabelas de temporalidade e destinação de documentos, que são instrumentos técnicos de gestão relativos às atividades fins de seus órgãos e entidades, e submetê-los à aprovação do Arquivo Nacional, porque, claro, da atividade meio, como a Luíse mostrou ali, é aquela que foi elaborada pelo CONARC. Então, os órgãos ficariam responsáveis por elaborar as suas tabelas fim e submeter para aprovação do Arquivo Nacional.
No inciso 2, aplicar e orientar a aplicação do Código de Classificação de Documentos e a tabela de temporalidade e destinação de documentos das atividades meio da Administração Pública Federal e de suas atividades fim, aprovada pelo Arquivo Nacional. No inciso 3º, também cabe à CEPAD orientar as unidades administrativas do seu órgão ou entidade, analisar, avaliar e selecionar o conjunto de documentos produzidos e acumulados pela Administração Pública Federal, tendo em vista a identificação dos documentos para a guarda permanente e a eliminação dos documentos destituídos de valor. Basicamente, é funcionar como esse terminal, né, orientando os setores a fazerem análise dos seus conjuntos documentais e a destinação correta. Inciso 4º, analisar os conjuntos de documentos para definição de sua destinação final após a desclassificação quanto ao grau de sigilo. Essa daqui é uma novidade que a nossa lei de acesso à informação, ela obriga a instituição de comissões para atribuir o grau de sigilo, a classificação de sigilo. Na UFSC nós possuímos, né, uma comissão que é a COPADES. Então, essa COPADES, ela, inclusive, liberou ali no site de transparência UFSC a lista de todos os documentos que estão classificados, né, sob sigilo, e assim que esses documentos forem desclassificados quanto ao grau de sigilo, cabe à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos analisar esses documentos e atribuir o prazo e a destinação final. E no inciso 5º, observado o disposto nos incisos 1 e 2, submeter as listagens de eliminação de documentos para aprovação do titular do órgão ou da entidade. Até o ano passado, era preciso que essas listagens de eliminação de documentos fossem submetidas para aprovação da instituição arquivística pública da nossa esfera de competência, no caso da UFSC, o Arquivo Nacional. Então, até o ano passado, era necessário que tivesse a aprovação por escrito da diretora do Arquivo Nacional para poder ser realizada a eliminação de documentos. E a partir de agora, não. Me parece que desburocratiza um pouco, né? Porque agora fica só aqui na universidade. Agora a aprovação é da comissão permanente e do titular do órgão, e do responsável pela seleção do setor. Mais detalhes quanto a isso a gente vai ver também mais para frente, quando a gente estiver falando sobre a resolução 44 do CONARC. Parágrafo único, as comissões permanentes de avaliação de documentos serão instituídas por ato dos titulares dos órgãos ou das entidades. Na UFSC, a gente tem uma comissão permanente de avaliação de documentos instituída. Vocês podem entrar no site, que é cepad.paginas.ufsc.br, e lá vocês vão ver quem são os membros da comissão, quais são as competências dessa comissão. Ela já está dentro dessa vida por órgão aqui da UFSC. Dando continuidade, sobre a aprovação dos instrumentos de avaliação, como era no decreto 4.073, artigo 18, a linha primeira. Os documentos relativos às atividades meio eram analisados, avaliados e selecionados pelas CEPADES, obedecendo aos prazos estabelecidos na tabela de temporalidade e destinação expedida pelo CONARC. E, no segundo, os documentos relativos às atividades meio que não constassem na tabela do CONARC deveriam ser submetidos às CEPADES do órgão, que estabeleceriam os prazos de guarda, e esses prazos deveriam ser aprovados pelo Arquivo Nacional. E os documentos relativos às atividades fim, avaliados e selecionados, em conformidade com a tabela de destinação, tabela de temporalidade e destinação fim, elaborada pelas comissões de cada órgão. Então, basicamente, permaneceu assim também. A gente agora continua tendo que utilizar a meio do CONARC, a fim estabelecida pelo órgão, ou no nosso caso, das IFES, né, a estabelecida pelo Arquifes. E quando tem alguma classe que não está prevista naquele código, a CEPAD pode fazer a criação dessa classe, desde que submeta a aprovação do Arquivo Nacional. Como ficou aqui no decreto 10.148, a autorização para eliminação ocorrerá por meio da aprovação das tabelas de temporalidade e destinação,
condicionado ao cumprimento do disposto nos incisos 1, 2 e 5º do caput do artigo 9º, que foi aquele slide anterior que nós passamos, né? Tem que estar de acordo com as tabelas de temporalidade a meio do CONARC, a fim do órgão. Ela pode ser autorizada a eliminação. Aí vai estar explícito, né, quem precisa autorizar a eliminação em resolução do CONARC. Parágrafo único, a eliminação de documentos públicos será efetuada de forma que a descaracterização dos documentos não possa ser revertida. Essa era uma recomendação, né, do CONARC, que uma vez que aquele documento foi destinado à eliminação, que ele não pode ser revertido, porque no caso de ser um documento sigiloso, pode trazer problemas para a instituição, né, se aquela documentação for, por exemplo, só picotada no meio, porque aquela documentação ainda consegue ser recuperada. Aqui mais algumas previsões legais sobre a composição da CEPAD. Isso tudo aqui não existia previsão legal, né, então é novidade. As CEPADs serão compostas pelos seguintes servidores do órgão ou entidade. Inciso 1º, por um servidor arquivista ou pelo servidor responsável pelos serviços arquivísticos, que é quem preside a CEPAD, e servidores das unidades às quais se referem os conjuntos documentais a serem avaliados e destinados para guarda permanente ou eliminação. Então, assim, é interessante que agora ele traz a figura do arquivista, né, ou o servidor responsável pelos serviços arquivísticos, como um membro nato da CEPAD e como presidente da comissão. E também, claro, os servidores das unidades, né, que geralmente são os produtores do documento, as pessoas que trabalham com aquela documentação no dia a dia. Então, eles têm muito a contribuir, né, sobre o prazo que cada documento cumpre, para que ele é criado, quanto tempo que demora o trâmite, né, mínimo que ele precisa aquela documentação, e se aquela documentação tem ou não tem um potencial de se tornar histórica. Além disso, esses dois, claro, são membros natos, digamos assim, e os servidores, eles são membros temporários, né, porque a partir do momento que eu estou avaliando uma documentação do setor X, eu estou com os servidores do setor X, mas quando eu passar para o setor Y, aqueles servidores do setor X, eu não posso estar contando com eles para avaliar a documentação de outro setor. Então, eles são meio que um membro temporário. Cada membro da CEPAD terá um suplente que o substituirá nas suas ausências e impedimentos. Agora, os membros da CEPAD serão designados pelo titular do órgão ou da entidade dentre seus servidores. Um daqueles membros natos vai presidir, vai ser secretário executivo da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Isso porque a comissão, geralmente, ela precisa se reunir e registrar em atas, né, as listagens de eliminação de documentos, por exemplo. Então, precisa ter uma secretaria executiva para elaborar essas atas. E o presidente de cada comissão permanente de avaliação de documentos poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas e especialistas na matéria em discussão para participar das reuniões, sem direito a voto. Esse decreto ele também vai trazer novidades sobre a periodicidade das reuniões da CEPAD, o quórum mínimo e as modalidades de reuniões. O quórum de reunião da CEPAD é de maioria absoluta dos membros. Essa maioria absoluta, a gente conta como metade mais um dos membros. Então, é mais que a metade, né? Na verdade, ele é considerado mais que a metade. Então, se eu tenho 4, então eu tenho que ter pelo menos 3 que estejam de acordo. E o quórum de aprovação das listagens de eliminação é de maioria simples. Além do voto ordinário, o presidente da CEPAD terá voto de qualidade em caso de empate. E a participação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos será considerada uma prestação de serviço público relevante, não remunerada. Os membros da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos que se encontrarem no mesmo ente federativo da reunião participarão presencialmente
e os membros que se encontram em outros entes federativos participarão da reunião por videoconferência. Aqui a gente vai abrir para dúvidas. As dúvidas também podem ser retiradas no final da apresentação. Eu passo a palavra para a Ana, então, que agora ela vai entrar um pouco mais nos instrumentos de avaliação de documentos e na própria tabela de temporalidade. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Vai, só um minutinho. Então, continuando aqui sobre avaliação de documentos, né, a gente traz, então, a tabela de temporalidade, que ela é um produto, né, desse processo de avaliação de documentos, ela é um instrumento de gestão, então, ela é aprovada por autoridade competente, e nela vai constar os prazos de guarda e destinação dos documentos, né, prazos, condições de guarda, considerando a transferência, o recolhimento para guarda permanente ou a eliminação, se for o caso, né. Aqui a gente tem um esboço de mais ou menos o que é a transferência, o recolhimento e as idades dos arquivos. Então, na primeira idade, a idade corrente, pode acontecer as seguintes situações. Cumprido os seus prazos legais, né, a função para qual o documento foi criado, administrativo, fiscal, legal, ou ele é eliminado, se já cumpriu a sua finalidade, ou ele pode ser transferido, né, para a idade intermediária dos arquivos. Na idade intermediária também pode acontecer, cumpriu o seu prazo legal, enfim, vai ser eliminado. Ou se ele possuir um valor secundário, ele vai ser recolhido, né, para o arquivo intermediário. O que é esse valor secundário? O valor secundário é quando ele já não tem mais aquele valor primário, né, de administração, fiscal, jurídico, mas ele mantém um valor secundário de prova e informação. Então, ele precisa ser preservado permanentemente. Lembrando da importância da tabela de temporalidade, né, porque ela é um instrumento que ela vai trazer muitos benefícios para a gestão do arquivo. A partir do momento que se tem uma tabela de temporalidade, a gente tem redução dos custos operacionais, né, a garantia de que informações importantes serão preservadas e o que não for relevante vai ser eliminado, a redução do espaço físico também. E aqui a gente traz uma imagem, que é a do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos das Atividades MEI do Poder Executivo Federal, para que vocês tenham uma ideia de como que é a estrutura de uma tabela de temporalidade, né? Então, ela tem um código numérico, e ela tem um descritor do código, né? Esse código numérico vai ter um descritor documental que vai seguir a mesma hierarquia do código de classificação, ok? Também tem os prazos de guarda e destinação na fase corrente e na fase intermediária, fase intermediária, por quanto tempo essa documentação, determinada documentação, precisa permanecer nessas idades, e vai ter a destinação final, que vai ser a eliminação ou a guarda permanente. Além disso, tem um campo aqui, observações, que nesse campo vão constar, por exemplo, procedimentos específicos ou alguma justificativa para prazo de guarda, né? Nem sempre é um campo que é preenchido, só havendo necessidade, e é mais ou menos assim que se estrutura a tabela de temporalidade, né? Sempre obedecendo a hierarquia do código de classificação. Então, agora vamos falar um pouquinho da eliminação de documentos, né? A eliminação de documentos públicos ocorre somente depois de concluído o processo de avaliação conduzido pela CEPAD, né? A Bianca já falou como que se constitui a CEPAD, as competências da CEPAD. Então, só após concluído o processo de avaliação pela CEPAD,
cumpridos os procedimentos para a eliminação normatizados pelo CONARC, tá? Qual é a legislação que vai reger a eliminação de documentos? A gente tem a Lei 8.159, né, a Lei dos Arquivos, e temos a resolução número 40 e a número 44 do CONARC. A número 40, que é de 2014, e agora a mais atual, a resolução 44 do CONARC, que é de 2020. A gente vai estar trazendo agora a 40 e a 44, num comparativo, para a gente perceber o que mudou a partir da resolução número 44, agora de 2020, né? Essa resolução do CONARC, ela vai trazer uma nova redação para o artigo 1º, 2º e 3º da resolução 40, e também vai trazer alterações nos anexos da resolução 40. Aqui, só um instante, desculpa. Ai, desculpa, de novo, o gatinho estava bem quieto. Na hora que eu fui falar, resolveu falar. Bianca foi para os aposentos da chefa. Bianca, voltando aqui, a resolução 40, tipo o Caverna do Dragão, de 2014, entendeu? Lá no artigo 1º, ela vai dizer o seguinte, do final, que a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR, o Sistema Nacional de Arquivos, ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação e seleção conduzidos pelas respectivas comissões permanentes de avaliação de documentos da CEPAD, e será efetivado quando cumpridos os procedimentos estabelecidos nesta resolução. O que mudou com a 44? Na verdade, no artigo 1º é só um detalhe, né? Logo no início, quando a 40 fala eliminação de documentos, a 44 vai dizer a eliminação de documentos digitais e não digitais. Ela incluiu, né, ela especificou, que são documentos digitais e não digitais. Já no artigo 2º, que ela também traz uma alteração, ela vai dizer o seguinte no artigo 2º, que no artigo 2º-A, o registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por meio da elaboração da listagem de eliminação de documentos pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a CEPAD, a ser submetida para aprovação do titular do órgão ou entidade produtor acumulador do arquivo. O que mudou? Como a Bianca mencionou anteriormente, antes, na nossa esfera de competência, nós tínhamos que submeter a listagem de eliminação de documentos ao Arquivo Nacional, né? E agora não. Essa listagem, ela vai ser preparada, elaborada pela CEPAD, mas quem vai aprovar é o titular do órgão ou entidade produtor acumulador desse arquivo. Os 100, pensei que e isso também vai trazer reflexo lá nos anexos, né, que vão precisar ser atualizados, vai trazer umas pequenas modificações. Depois a gente vê no YouTube. O artigo 3º, ele também foi modificado, tá? A resolução 40, ela vai dizer o seguinte, que após obter a autorização de que trata o artigo 2º-A, que é aquele que diz que quem aprova agora é o titular do órgão, entidade produtora acumulador do arquivo, então os órgãos e entidades deverão elaborar e publicar o edital de ciência de eliminação dos documentos em periódico oficial, tá? Isso se mantém, porque a 40 também dizia isso, né? Que a gente precisava publicar esse edital em periódico oficial, sendo que, na ausência desses, os municípios poderão publicá-los em outro veículo de divulgação local, para dar publicidade ao fato de que serão eliminados os documentos relacionados à listagem de eliminação de documentos, né? É para trazer transparência ao processo de eliminação de documentos. E a gente vai trazer agora, para talvez ficar mais claro, modelinhos, né, da nossa listagem de documentos, com essa mudança da resolução 44, como que ficou, e também do edital e o termo de eliminação de documentos. Então, indo agora para a listagem de eliminação de documentos, que ela, lembrando, ela vai registrar os documentos que serão eliminados, né?
a partir da análise da CEPAD e da elaboração, a listagem elaborada pela CEPAD, né? Então, a gente tem aqui, para destacar, a inclusão, nessa parte aqui, para documentos digitais, que tem que trazer a quantidade desses documentos em bytes, enfim. E aqui, que muda, as pessoas que assinam, se mantém o responsável pela seleção dos documentos, né, assinando essa listagem. O presidente da CEPAD também se mantém a assinatura dele, nessa listagem de eliminação de documentos, e a mudança que tem agora é mais uma pessoa que vai assinar, que é a autoridade do órgão, entidade a quem compete aprovar, que no caso da UFES, que é o pró-reitor da administração, e o titular, né, o titular do órgão, entidade produtor, acumulador do arquivo, no titular da UFES, que no caso é o reitor. Então, esse aqui é o nosso modelo, o modelo que a gente adotou no arquivo central, que está baseado na resolução 44, agora de 2020. Então, essa listagem de documentos, ela vai trazer o registro de todos aqueles documentos que se pretende eliminar, né, após aprovação, claro. Após isso, né, após a listagem de eliminação ser aprovada por todos que compete aprovar, enfim, pelo titular do órgão entidade, após isso pode ser elaborado, deve ser elaborado, né, pode não, deve ser elaborado o edital de ciência e de eliminação de documentos. Aqui a gente trouxe, né, para exemplificar, um edital de 2018, que foi publicado, um edital de ciência e eliminação de documentos, publicado no Diário Oficial, para a gente poder estar ilustrando, né, ele traz a transparência desse ato, ação de eliminação de documentos, porque ele comunica, né, que a partir de tal período, 45º dia, né, subsequente à publicação desse edital, então, serão eliminados tais documentos, porque ele vai trazer bem detalhado, ele vai trazer o código de classificação desses documentos, a quantidade desses documentos, quem é que está eliminando, quem é o produtor desses documentos, e aquele que se sentir interessado, né, pode entrar em contato e pedir cópias dessa documentação, no prazo estabelecido, né, que ali diz, 45º dia, que a pessoa tem, então, para pedir essa documentação, cópia dela. Então, aqui quem assinou esse edital, né, de ciência e eliminação, o presidente da CEPAD, né, e o pró-reitor da administração da universidade. A partir do momento que foi aprovado a eliminação de documentos, que foi publicado o edital de ciência e eliminação de documentos, que se cumpriu o prazo, né, que se dizia a partir de tantos dias serão eliminados os documentos, pode-se, então, efetivar o ato de eliminação. No momento da eliminação de documentos, deve ser elaborado um termo de eliminação desses documentos. Ele vai registrar em si o ato de eliminação. Aqui também a gente tem um modelo para ilustrar como que é esse termo de eliminação, um modelo utilizado na UFSC e também baseado, né, na resolução 44 do CONAC, essa resolução atual. Então, esse documento, o termo de eliminação, ele vai dizer em que dia foi eliminado os documentos, quais documentos eram, com código, a mensuração, né, o número da listagem de documentos que corresponde a esse termo. Ele vai trazer também a assinatura da pessoa que acompanhou esse processo, né, de eliminação de documentos, e também do presidente da CEPAD. Sobre a eliminação de documentos, as alterações são essas, né, não é uma alteração, como é que eu posso dizer, não são tantas as alterações, mas são bem importantes, porque agora a listagem, por exemplo, não vai mais para o Arquivo Nacional, né, o titular que vai aprovar essa eliminação, do titular do órgão entidade produtor, que vai estar aprovando essa eliminação de documentos, mas é uma etapa muito importante no processo de gestão documental. A gente tem que lembrar que a eliminação de documentos é uma ação muito séria, que exige muita responsabilidade. A gente tem que alertar que a eliminação sem aprovação, ela é crime, então não se pode simplesmente ir eliminando os documentos, tem todo
tem todo um requisito que a gente age para estar fazendo isso de forma transparente, para que todos possam acompanhar, saber o que está sendo eliminado. Precisa ter a CEPAD. Enfim, sobre a eliminação de documentos, seria mais ou menos isso que a gente teria para trazer, que são as mudanças a partir da resolução número 44. Acho que era isso mesmo aqui. Eu vou passar agora, então, a palavra para a Bianca, que ela vai encerrar, falando um pouquinho do decreto 10.278, agora de 2020. Bom, então, o último tópico que nós temos para tratar nesse mini curso é esse decreto 10.278 de 2020. Ele é um decreto que ele estabelece a técnica e os requisitos para digitalização de documentos públicos ou privados, né, mas ele vai trazer algumas observações com relação à avaliação de documentos. Essa digitalização que está sendo proposta agora, ela serve para que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Mas isso, vocês podem ver, né? A fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Os digitalizados não se tornam originais depois de terem sido digitalizados. Sob hipótese nenhuma, a gente pode considerar o documento digitalizado o documento original. Depois de digitalizado, ele vai ser considerado uma cópia que produz os efeitos legais do documento original. Cópia, porque o conceito de original, de cópia, de minuta, de rascunho, está tudo dentro de uma categoria chamada forma, dentro da diplomática, que é uma ciência toda própria, né? Que é uma ciência que, em muito, ela conversa com a arquivologia, mas é aquela ciência que vai falar sobre os elementos de validação, né, da autenticidade de um documento. Então, o documento, depois de digitalizado, por mais que eu possa dizer que uma cópia produz os efeitos legais do original, aquele documento não é original. Então, esse decreto, ele vai permitir que eu faça a eliminação do documento original, que não seja de guarda permanente, para no lugar eu manter essas cópias tentou, né? Que produzem os efeitos legais do original. Fiz uma boa então, quais que são os requisitos para que a cópia possa se equiparar ao documento original? Ele tem que ser assinado digitalmente, com a certificação digital no padrão ICP Brasil. Ele tem que seguir padrões técnicos mínimos previstos no anexo deste decreto, que vai falar de qualidade de digitalização, cores de digitalização, formatos, e conter, no mínimo, metadados associados que estão especificados no anexo 2. A gente tem aqui também a questão do certificado, né? Esse decreto prevê que nessa digitalização seja utilizado o ICP Brasil. Na UFSC, a gente a UFSC está vinculada à Comunidade Acadêmica Federada, o CAFé, que permite emitir certificado do tipo ICP-EDU, que ele é aceito entre todas as IFES, né? Mas ele não tem uma aceitação obrigatória para outros órgãos do governo. Para outros órgãos, em geral, é só mesmo a ICP Brasil, que, por sua vez, é um certificado que não é gratuito, tem, na verdade, um custo elevado. Então, a gente já consegue perceber que não são todos os órgãos que vão conseguir cumprir todos esses requisitos para fazer a digitalização, para equiparar o documento digitalizado ao original. Aí fica um alerta, né, para quem for fazer a digitalização, porque tem que cumprir esses requisitos à risca. O artigo 7º desse decreto vai trazer que a digitalização será precedida de avaliação, de modo a identificar previamente os documentos que devem ser encaminhados para descarte.
aqui ele faz uma menção explícita, né, ao processo de avaliação de documentos que é feito pela CEPAD, e isso é bastante importante para que não seja digitalizado lixo, né? A gente sabe que com as facilidades de criação de documentos, são criadas várias versões de um mesmo documento, né? Várias cópias, as pessoas imprimem muitas coisas, então muitos documentos devem ser eliminados de cara, né? Não precisam passar pelo processo de digitalização. Contudo, a gente tem aqueles outros documentos que, nesse mar de documentos, vão ser os documentos que vão para a guarda permanente ou aqueles documentos com potencial de se tornarem históricos. Então, é preciso que haja muita cautela nesse processo de avaliação de documentos para substituição, né, na digitalização para substituição desses documentos. O artigo 9º, ele traz que após o processo de digitalização realizado conforme este decreto, o documento físico poderá ser descartado, exceto aquele que apresente conteúdo de valor histórico. Voltando ao que eu falei no início, né? Ainda que os documentos digitalizados não sejam considerados... Porque os documentos digitalizados não são considerados originais, a gente precisa de cautela, porque esse documento ele permite que sejam eliminados documentos originais. E quando eu digitalizo, eu não passo certas características pro digital, né? Eu não passo, por exemplo, textura, eu não passo informação sobre materiais utilizados para a confecção daquele documento. Então, esse decreto permite a eliminação de documentos originais, para eu manter cópias que produzem efeitos legais do original. Então, o que a gente orienta é, claro, uma avaliação com bastante cautela, né? Para que se possa identificar no meio daqueles documentos que são destinados à eliminação, né, se não existem documentos com potencial para se tornarem de valor histórico. Pode ser recomendável também que os órgãos realizem a manutenção de amostras, né, na hora de eliminar documentos, manter uma pequena amostra de cada eliminação, de cada período, para futuras referências. E também, a partir de agora, passa a ser altamente recomendável a produção de documentos em meio digital, a produção de documentos nato digitais, porque daí eu não preciso digitalizar o documento, né? Se ele for criado no meio digital, com todos os sinais de validação digital, assinatura digital, não vai ser preciso passar por essa tomada de decisão, né, de ter que digitalizar ou ter que eliminar o documento. Basta manter ele no meio em que ele foi criado, no meio digital. Com a pandemia, inclusive, esse processo foi acelerado, né, em vários órgãos. Para os documentos que ainda existem, que ainda encontram-se no suporte papel, na medida do possível, nós recomendamos, né, que seja feita uma avaliação com um equilíbrio, né, tentando associar esse viés mais social, menos utilitarista do documento, e, na medida do possível, a objetividade de usar os instrumentos corretos, né, indicados para o órgão. Usar os instrumentos é muito bom, né, inclusive é recomendável por lei, mas isso também não substitui que você faça uma análise criteriosa. Usar os instrumentos é rápido, é objetivo, é uma avaliação que pode ser considerada certeira, quase 100% das vezes, mas a gente pode acabar deixando passar algum outro documento com potencial histórico também, se a gente faz uma avaliação extremamente objetiva. Então, vamos fazer uma avaliação criteriosa, né, com carinho, porque a gente está co-criando o patrimônio documental público. Conforme eu apresentei anteriormente também, né, a avaliação se desenvolveu bastante na literatura internacional a partir dos problemas encontrados nos espaços públicos, né, para resolver problemas de guarda de documentos públicos. Então, cabe a nós, principalmente, que trabalhamos com arquivos públicos, estudar, questionar e pressionar os nossos governantes, né, por boas decisões arquivísticas com o nosso olhar qualificado, justamente por essa responsabilidade de criação do patrimônio documental público.
Nós gostaríamos agora de abrir para perguntas também sobre essa última parte, já finalizando a nossa apresentação. Ana e Luiz, se quiserem participar no áudio também. Sim. Acho que era bom a gente lembrar, né, para aqueles que não estão inscritos, enviar um nome para o e-mail do Arquivo Central, arquivocentral@contato.ufsc.br, para a gente providenciar os certificados. Isso. E lembrando que amanhã a gente tem outro mini curso, né, pessoal? Vai com a arquivista Luana, o arquivista Yuri. Será um mini curso, inclusive, que vai abordar com mais profundidade esse decreto da digitalização, e ele também vai falar bastante da nova política da Administração Pública Federal para os arquivos. Temos um questionamento aqui do Ida. Então, Qual o maior desafio na eliminação dos documentos digitais, visto sua produção em grande escala durante a pandemia, por exemplo? Nesse contexto, penso que é necessária reflexão sobre a utilização de um RDC-ARC. Com certeza, Williams. A gente está produzindo muitos documentos em várias plataformas diferentes, né? Então, foge muito também ao controle do que a gente tem de produção de documento na instituição. Claro, os documentos oficiais continuam sendo produzidos, né, no Solar, por exemplo, abertura de processo, isso tudo se intensificou bastante, mas agora a gente está tendo rotinas de trabalho pelo WhatsApp, por exemplo, né, isso é uma coisa que a gente não vai guardar registro, a gente não se cuidar. Eu acho que... Desculpa. Pode ir falando. Eu ia comentar que ele falou que pensa que é necessário uma reflexão sobre a utilização de um RDC-ARC. Eu acho que isso vai tornar mais urgente a gente começar a pensar nessa preservação, né? Porque a quantidade de documentos digitais criados, enfim, a gente também tem que pensar não só da produção, como que está sendo produzida essa documentação, mas também na preservação, né? E é uma chamada urgente para a gente. Sim. Uma crítica, eu acho que seria uma crítica, né, a esse decreto da digitalização, é que justamente ainda falta um pouco de respaldo para a preservação de documentos digitais, né, que ainda não tem um repositório bem construído, né, e agora tem essa demanda para digitalização dos documentos, né, que com certeza é difícil a gente digitalizar conforme todos aqueles critérios ali que foram estabelecidos no decreto, mas com certeza uma pessoa que vê de fora vai, saiu o decreto que agora permite digitalizar documento e equiparar o documento original, então vai haver pressão nesse sentido, né, digitalizar tudo sem ter conhecimento de que por trás precisa ter um planejamento, né, da preservação desses documentos para a posteridade. Exatamente. Obrigada, Luana. Obrigada. Obrigada, Esmir. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum questionamento? A gente agradece mais uma vez, né, a presença de todos que permaneceram até o final, todos que entraram no início estão aí firmes e fortes. A gente sempre está disponível, né, o Arquivo Central pelo e-mail arquivocentral@contato.ufsc.br e a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos no e-mail tabelatemporalidade@contato.ufsc.br para tirar as dúvidas também, né, de qualquer dúvida que tenha ficado a respeito do processo. Sim, só entrar em contato. São muitas atualizações, né, e mudanças nesse cenário pandêmico, né, então está nos trazendo a reflexão
estudos sobre essa política, essas mudanças na política nacional de arquivos, que vai ser abordado amanhã, né, consulta pública, pelo Yuri. Para mim, uma temática bem bacana. Jorge, obrigada. Então, acredito que se ninguém tem mais nenhum questionamento, a gente agradece mais uma vez a presença de todos. Agradeço a presença de todos, a gente deseja também um bom final de semana para todos. Obrigada pela presença, por nos acompanhar. Bom final de semana a todos. Lembrando amanhã do curso, né? Também com a Luana e o Yuri. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.